Nas alturas dos Andes, bem acima das nuvens e do voo dos condores, surgiu um império que desafiava a lógica. Um império sem rodas, sem ferro e sem uma escrita como a nossa. E mesmo assim, capaz de construir estradas monumentais e governar mais de 12 milhões de pessoas com uma organização impressionante. Os incas não usavam moedas nem escreviam livros, mas comandavam exércitos, administravam tributos e erguiam cidades com blocos de pedra tão perfeitamente encaixados que nem uma lâmina de faca passaria entre eles. Seu território, o Tawantinsuyo, se estendia por montanhas, florestas e desertos. Era um império de engenheiros, astrônomos e guerreiros. E, em poucos anos, ele simplesmente desapareceu. Mas esta não é apenas uma história de conquista. É uma história de estratégia, destino, divisão interna e do choque inevitável entre dois mundos. Um moldado por trilhas e corredores, o outro por navios, aço e pólvora. Os incas não caíram por fraqueza. Eles caíram no momento mais vulnerável de sua história. E essa história começa muito antes da queda. O Império Inca não surgiu do nada. Ele foi o resultado de séculos de culturas andinas que vieram antes, como Chavin, Moche, Huari e Tiahuanaco. Cada uma deixou conhecimentos e estruturas que os incas absorveram e aperfeiçoaram. O grande diferencial deles não foi começar do zero, mas aprender com tudo que veio antes. No século XIII, eles se estabeleceram no Vale de Cusco, no atual sul do Peru, segundo a tradição, seus fundadores, Manco Cápac e Mama Oquilo, eram filhos do deus Sol, enviados para civilizar os povos andinos. Mito ou não, o que eles construíram foi real e extraordinário. Os incas dominaram um dos ambientes mais desafiadores do planeta. Criaram o Chapaquian, uma rede de estradas com mais de 40 mil quilômetros que atravessava picos altíssimos, florestas densas e vales áridos. Pontes suspensas, feitas de fibras vegetais, cruzavam abismos profundos e algumas delas permaneceram em uso por séculos. Tudo isso sem cavalos, sem veículos e sem ferramentas de ferro. Mesmo assim, o império se expandiu do atual Chile até a Colômbia, passando por Peru, Bolívia, Equador e Argentina, tudo a pé. A comunicação era feita pelos chasqui, corredores treinados que percorriam longas distâncias, transmitindo mensagens por meio dos quipus, que eram cordões coloridos com nós que registravam números e informações. Uma mensagem podia atravessar centenas de quilômetros em um único dia. Na agricultura, a engenharia deles era igualmente notável. Construíram terraços nas encostas das montanhas, irrigaram regiões secas e cultivaram alimentos como milho, quinoa e centenas de variedades de batata. Eles até desenvolveram uchu, uma batata desidratada que podia durar anos. Armazéns do Estado garantiam reservas para períodos de crise. O império funcionava sem moeda e sem um mercado tradicional. A base era a reciprocidade. Os cidadãos ofereciam trabalho ao Estado, seja na agricultura, na construção ou no serviço militar, e recebiam sustento, proteção e terras em troca. Não era uma democracia, mas era um sistema muito eficiente. No centro de tudo estava Cusco, planejada simbolicamente no formato de um puma. Seus templos brilhavam com ouro. O Coricancha, o Templo do Sol, abrigava as múmias de governantes anteriores, que continuavam sendo reverenciadas como se estivessem vivas. O Sapa Inca não era apenas um governante, ele era considerado o Filho do Sol. Sua autoridade era sagrada. Mas transformar um reino em um império exigia algo mais. No século XV, uma ameaça colocou Cusco em risco. Os Chancas invadiram o vale. O governante da época
fugiu, mas seu filho permaneceu e organizou a defesa. Seu nome era Pachacuti, que significa aquele que abala a terra. Ele derrotou os invasores e assumiu o poder. Mais do que vencer uma batalha, ele redefiniu o destino inca. Pachacuti reestruturou Cusco como a capital imperial e organizou o território em 4 grandes regiões: o Tahuantinsuyo, ou as 4 partes unidas. Ele reformulou a hierarquia social, ampliou as estradas e consolidou o poder religioso. Sua expansão combinava diplomacia e força. Muitos povos foram incorporados ao império através de alianças, presentes e promessas de estabilidade. Quando havia resistência, a repressão era severa. Populações inteiras podiam ser deslocadas num processo chamado mitima, que buscava integrar e evitar revoltas. Religiosamente, os incas adotavam uma estratégia de fusão. Eles não eliminavam os deuses locais, mas os integravam ao culto oficial ao Deus Sol. Era uma forma sutil de domínio espiritual, mas havia uma fragilidade na estrutura do império. Quando um governante morria, seu sucessor herdava o título, mas não as riquezas acumuladas, que ficavam com a sua linhagem. Para consolidar seu próprio poder e recursos, o novo líder precisava expandir o império. A expansão constante não era apenas ambição, era uma necessidade política. No início do século XVI, sob o governo de Huayna Capac, o império atingiu sua maior extensão, mas uma ameaça invisível se aproximava. A varíola chegou antes dos conquistadores espanhóis. Ela se espalhou rapidamente. Huayna Capac morreu, assim como seu herdeiro. O vazio de poder gerou uma guerra civil devastadora entre seus filhos, Atahualpa e Huáscar. O império mergulhou em conflito. Exércitos se enfrentaram, cidades foram destruídas. Quando Atahualpa finalmente venceu, o império estava completamente exausto. E foi exatamente nesse momento que os espanhóis chegaram. Em 1532, Francisco Pizarro desembarcou com menos de 200 homens. Ele encontrou um império dividido e fragilizado. Em Cajamarca, ele convidou Atahualpa para um encontro. O imperador, confiante em sua posição divina, apareceu desarmado. Foi uma armadilha. Canhões dispararam, cavalos avançaram, armas de fogo ecoaram. Em poucas horas, milhares de incas morreram. Atahualpa foi capturado. Ele ofereceu um resgate colossal em ouro e prata, um dos maiores da história. O tesouro foi entregue. Mesmo assim, ele foi executado. Sem uma liderança unificada, o império vacilou. Grupos andinos rivais, movidos por antigos ressentimentos, se uniram aos espanhóis. Cusco caiu. Ainda houve resistência. Manco Inca liderou um grande levante e estabeleceu um reduto em Vilcabamba. Durante décadas, um estado inca resistiu nas florestas. Mas em 1572, o último governante foi capturado e executado. Politicamente, o império chegava ao fim, mas culturalmente, não. Tradições continuaram vivas nas montanhas. A língua quichua permaneceu. Festivais como o Inti Raymi ainda celebram o sol. Terraços agrícolas seguem produtivos. Estradas antigas ainda existem. Machu Picchu, que nunca foi encontrada pelos espanhóis, se tornou o símbolo de uma civilização extraordinária. Séculos depois, rebeliões iriam evocar a memória inca. Seu legado permanece na identidade andina e nos movimentos indígenas de hoje. A queda do Império Inca não foi apenas o resultado da força estrangeira. Foi o encontro fatal entre doença, divisão interna e o oportunismo externo. Impérios nem sempre caem apenas em batalhas. Às vezes, eles desmoronam por dentro e alguém apenas dá o golpe final. Os incas não desapareceram completamente. Eles continuam nas montanhas, na língua, na memória e na história que ainda ecoa pelos Andes. Obrigado
por assistir. Se você gostou de aprender sobre a incrível história dos Incas, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!